Há momentos na vida em que tudo parece perdido, momentos em que olhamos ao redor e só conseguimos enxergar ruínas, silêncio, abandono e dor. Situações em que aquilo que antes tinha vida agora parece seco, quebrado, sem esperança. E é exatamente nesse lugar que a palavra de Deus nos leva em Ezequiel capítulo 37, no vale de ossos secos. A Bíblia diz que a mão do Senhor veio sobre o profeta Ezequiel e o Espírito Santo o levou a um vale cheio de ossos. Não eram poucos ossos. A palavra diz que eram muitíssimos ossos espalhados pelo vale e estavam completamente secos. Isso nos ensina algo profundo. Deus não levou Ezequiel a um lugar bonito, organizado e cheio de vida. Deus o levou a um cenário de morte total, um lugar onde, humanamente falando, não havia nenhuma possibilidade de restauração. Talvez hoje você esteja exatamente assim. Sua fé está seca, seu casamento está seco, sua vida espiritual está seca, seu ministério está seco, seus sonhos estão secos. Você ora, mas parece que o céu está fechado. Você jejua, mas não sente mais a presença de Deus como antes. Você lê a palavra, mas ela não parece mais queimar no coração. Tudo está seco. E o Senhor faz uma pergunta a Ezequiel que ecoa até hoje: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Essa pergunta não era para Deus obter uma resposta, era para revelar o nível de fé do profeta. E Ezequiel responde com sabedoria: Senhor Deus, tu o sabes. Quantas vezes Deus nos faz perguntas, não porque ele não saiba a resposta, mas porque quer nos levar a reconhecer que só Ele pode mudar a situação, só Ele pode restaurar, só Ele pode trazer vida onde há morte. O vale de ossos secos representa áreas da nossa vida onde desistimos. Representa promessas que pareciam grandes demais, mas que foram enterradas pelo tempo, pelas frustrações, pelas decepções e pelas feridas. Representa famílias destruídas, identidades quebradas, chamados abandonados, corações traumatizados. Mas o texto diz algo poderoso. Os ossos estavam secos, mas não estavam enterrados. Isso significa que, mesmo na pior condição, Deus ainda podia agir. Enquanto algo não está enterrado, ainda há esperança de ressurreição. Então Deus diz a Ezequiel: profetiza sobre esses ossos, aleluia. Deus não mandou Ezequiel analisar os ossos, não mandou ele lamentar, não mandou ele perguntar como aquilo aconteceu. Deus mandou ele profetizar. Porque quando a palavra de Deus é liberada, até aquilo que está morto precisa obedecer. A profecia não é opinião humana. Profecia é declarar aquilo que Deus diz, mesmo quando tudo ao redor contradiz. Profetizar é concordar com o céu e não com o vale. E Ezequiel começa a profetizar. Enquanto ele profetizava, houve um barulho, um ruído. Os ossos começaram a se juntar com os ossos. O que estava desconectado começou a se alinhar. O que estava quebrado começou a se organizar. Isso nos ensina
que o primeiro sinal de restauração nem sempre é vida, às vezes é barulho, às vezes antes da cura há confronto, antes da restauração há exposição, antes da libertação há um sacudir. Deus começa organizando aquilo que estava em desordem, ele começa alinhando aquilo que estava fora do lugar. Tendões, carne, pele começam a surgir, mas ainda não havia espírito neles. Isto é muito sério, porque nos mostra que é possível ter estrutura e ainda não ter vida. É possível ter aparência, mas não ter a presença. É possível estar de pé por fora e morto por dentro. Então Deus diz novamente: profetiza ao Espírito, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Quando o Espírito entra, tudo muda. O Espírito Santo não apenas organiza, ele vivifica. Ele não apenas restaura, ele ressuscita. E aqueles ossos se levantam como um grande exército. Glória a Deus. Deus não está levantando apenas pessoas restauradas. Ele está levantando um exército. Aleluia. Pessoas que passaram pelo vale, mas não morreram nele. Pessoas que conheceram a dor, mas não foram definidas por ela. Glória a Deus. Pessoas que foram quebradas, mas não desistiram. Talvez você se sinta como esses ossos secos, mas o Espírito Santo está entrando agora neste ambiente. A palavra está sendo liberada e onde a palavra e o Espírito se encontram, a vida é inevitável. Glória a Deus. Então, neste momento agora, vamos selar essa palavra gloriosa com uma oração profética de ministração. Glória a Deus. Então, vamos lá. Se puder, feche os olhos onde você estiver, incline a cabeça como um ato de reverência ao nosso Deus da glória. Se não puder, fique em comunhão, que agora nós vamos fazer uma oração profética em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos agora na Tua presença em nome de Jesus. Assim como o Senhor levou Ezequiel ao vale, nós sabemos que o Senhor também está visitando hoje vales emocionais, espirituais, familiares e ministeriais. Pai, olha para cada pessoa que está ouvindo esta ministração e oração agora. O Senhor conhece os ossos secos que existem dentro dela. O Senhor conhece as áreas que perderam a vida, a alegria, a fé e a esperança. Em nome de Jesus, nós profetizamos vida sobre tudo aquilo que estava morto. Profetizamos sobre casamentos secos. Recebam vida agora. Profetizamos sobre corações feridos. Recebam cura agora. Profetizamos sobre ministérios parados. Recebam fogo agora. Profetizamos sobre sonhos enterrados. Ressuscitem agora. Espírito Santo, sopra dos quatro ventos. Sopra sobre a mente cansada. Sopra sobre a alma ferida. Sopra sobre a fé enfraquecida, que todo espírito de morte espiritual, desânimo, depressão, opressão e desistência seja quebrada agora em nome de Jesus. Onde havia silêncio, libera som. Onde havia confusão, libera alinhamento. Onde havia vergonha, libera honra. Onde havia medo, libera ousadia. Nós declaramos que esse vale não será o fim da história. Este vale será testemunho da glória de Deus.
Levanta, Senhor, um exército. Levanta as pessoas cheias do Espírito. Levanta homens e mulheres restaurados, curados e cheios de vida. Que ao final dessa ministração ninguém permaneça seco. Que ninguém permaneça morto espiritualmente. Que todos saiam cheios do Teu Espírito. Nós recebemos vida, recebemos renovo, recebemos restauração. Em nome de Jesus, amém, amém. Glorificado seja o santo nome do Senhor. Hoje o Espírito Santo nos conduz a um lugar profundo. Não é um lugar confortável, não é um lugar bonito aos olhos humanos, mas é um lugar necessário. É o vale onde Deus revela seu poder, o vale onde Deus fala, o vale onde Deus restaura aquilo que parecia não ter mais solução. A palavra diz que a mão do Senhor veio a Ezequiel e o Espírito Santo o levou e o colocou no meio de um vale cheio de ossos. Não era no canto do vale, não era em uma pequena parte, era no meio, porque Deus, quando nos trata, não toca superficialmente, ele nos leva no centro daquilo que precisa ser curado. E o texto é muito claro ao dizer que aqueles ossos eram muito secos, estavam sequíssimos, não estavam apenas secos, estavam completamente sem vida, sem esperança, sem qualquer sinal de recuperação. Humanamente falando, aquele cenário não tinha futuro. Talvez você esteja se sentindo assim, colocado em um vale que você não escolheu, cercado por situações que você não planejou viver, cercado por perdas, frustrações, lágrimas, cansaço espiritual. Você olha para a sua história e pensa, não tem mais jeito. Mas é importante entender algo. Foi o próprio Deus quem levou Ezequiel ao vale. Deus não perde o controle da nossa história. Quando entramos em lugares difíceis, às vezes o vale não é castigo, é cenário para milagre. Às vezes o vale não é abandono, é preparação para manifestação da glória. Aleluia! E Deus faz uma pergunta poderosa. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Essa pergunta ecoa em nossos corações. Poderá viver esse casamento? Poderá viver essa fé? Poderá viver o chamado? Poderá viver o sonho que se enterrou? Poderá viver essa pessoa que costumava ser antes das dores? E Ezequiel responde, tu sabes, Senhor, né? Senhor Deus, tu sabes. E essa resposta é de quem entende que não depende de uma força humana, nem da lógica, nem de circunstância. É a resposta de quem entrega o controle totalmente nas mãos de Deus. Então, Deus diz algo extraordinário para Ezequiel. Profetiza sobre esses ossos. Deus poderia soprar vida diretamente, mas ele escolhe usar a voz do profeta. Isso nos revela que Deus move quando a palavra é liberada. Aleluia! Deus se move através de uma profecia. Mesmo que você esteja cansado, mesmo que a sua fé esteja pequena, quando você começa a declarar a palavra, algo começa a se mover no mundo espiritual. Ezequiel profetiza. E enquanto ele profetiza, houve um barulho, houve um ruído, houve um mover. Glória a Deus. Os ossos começaram a se juntar com os ossos e aquilo que estava desconectado se alinhou perfeitamente. Deus começa a restauração organizando. Antes de trazer vida, ele traz alinhamento. Antes do sopro, vem o processo. Antes da ressurreição, vem o confronto com aquilo que estava espalhado. Talvez sua vida hoje esteja assim. Pedaços espalhados, emoções confusas, pensamentos fora do lugar, fé fragmentada, mas Deus está dizendo hoje, eu estou organizando os ossos, eu estou alinhando o que foi quebrado e estou restaurando a estrutura. A Bíblia diz
que vieram tendões, carne e pele, mas ainda não estava o espírito. Isso nos ensina que a aparência não é mesmo que vida. Há pessoas que apresentam estar bem, mas por dentro estão vazias. Há lugares que continuam de pé, mas sem a presença de Deus. Há ministério funcionando, mas sem o fogo. Então Deus diz novamente: profetiza ao Espírito, porque só o Espírito Santo pode transformar a estrutura em vida. Só o Espírito Santo pode trazer sensibilidade espiritual. Só ele pode curar feridas profundas, traumas antigos e dores silenciosas. E quando o Espírito entra, aqueles ossos se levantam. Não se levantam como indivíduos isolados, mas como um grande exército. Deus não está apenas restaurando pessoas, ele está levantando guerreiros espirituais, pessoas que conheceram o vale, mas agora carregam autoridade. Glória a Deus, aleluia. Então vamos fazer mais uma segunda oração profética, mas essa bem profunda. Aleluia. Então vamos novamente, com a fé que nós temos em Jesus, fechar nossos olhos. Se você puder, respire fundo e permita que o Espírito Santo ministre em você. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós entramos agora na tua presença com temor e reverência. Tu és o Deus que visita vales, tu és o Deus que fala onde ninguém fala, tu és o Deus que traz vida onde tudo parece acabado, Pai. Olha para cada pessoa que está ouvindo essa ministração agora. O Senhor conhece os ossos secos escondidos dentro de cada coração. O Senhor conhece as dores que ninguém vê, as lágrimas que ninguém enxuga, as lutas que ninguém ignora. E imagina, em nome de Jesus, nós profetizamos agora vida sobre a mente cansada, vida sobre o coração ferido, vida sobre a fé que quase se apagou, vida sobre o casamento que está por um fio, vida sobre o ministério que foi abandonado. Espírito Santo, sopra agora, sopra dos quatro ventos, sopra sobre este ambiente, sopra sobre quem está ouvindo este vídeo na madrugada, de manhã, à tarde, chorando sem forças para orar. Todo espírito de morte espiritual saia agora, que toda opressão seja quebrada, que toda voz de acusação se cale, que toda mentira do inimigo seja anulada. Nós quebramos agora, em nome de Jesus, todo pacto com a derrota, toda palavra de desistência, toda sentença de fracasso. Onde houve desânimo, libera renovo. Onde houve tristeza, libera alegria. Onde havia confusão, libera clareza. Onde havia sequidão, libera rios de água vivas. Pai, nós declaramos que este vale não será o fim, que este vale será um lugar de testemunho, que este vale será o altar da ressurreição. Aleluia. Levanta, Senhor, um exército, levanta homens e mulheres cheios do Espírito, levanta pessoas curadas, restauradas e cheias de autoridade espiritual. Que ninguém termine esse vídeo como começou, que ninguém permaneça seco, que ninguém permaneça morto espiritualmente. Aleluia, Jesus. Nós recebemos vida agora. Nós recebemos o sopro do Espírito. Aleluia. Nós recebemos renovo, cura e restauração. Em nome de Jesus, nosso Rei da Glória, que vive e reina para todo sempre. Glorificado e exaltado seja sempre o nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Jesus, glória a Deus, que é o nosso Rei da Glória, que vive e reina para sempre. Amém? Então, se essa oração falou com você,
Por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe seu like para que o YouTube entregue essa oração para mais pessoas, que mais pessoas possam ser edificadas através da palavra de Deus e que o vale de ossos secos se transforme em um vale que corra os rios de água viva, que as pessoas que neste vídeo que estão escutando e sejam restauradas com a presença de Deus, que sejam cheias do Espírito Santo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar, que seja tudo restaurado com a santa presença do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, vida, vida, vida sobre o vale de ossos secos, em nome de Jesus, amém. Glórias e glórias e glórias ao nosso Rei da Glória.